Fala, matemáticos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus. Hoje vamos dar continuidade na aula de frações, adição e subtração. Hoje vamos falar do método MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Muito utilizado aí na matemática, quando o assunto é fração, operações de adição e subtração, certo? Então a ideia é justamente somar ou diminuir frações de bases diferentes. Vamos usar aqui o 2/5 mais 3/8. Pode ser? Então vamos lá. Como é que funciona o MMC? A ideia aqui é justamente pegar os números de baixo e fazer esse cálculo separando eles aqui no cantinho. Ó. Vamos botar o 5 e o 8 e o nosso objetivo é dividir esses números até eles chegar em 1. E a gente vai dividir eles pelo quê, professor? Então, a gente vai dividir ele pelos números conhecidos como números primos, que são quais, pessoal? Vocês lembram? São os números que são divididos por 1 e por eles mesmos. O mais comum é o 2, o 3, o 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Esses números eles estão apenas nas suas próprias tabuadas e na tabuada de 1. Então, olhando o 5 e o 8, por qual número que a gente consegue dividir pelo menos um deles? Lembrando que no MMC eu gosto de começar sempre pelo menor número e aumentando conforme eu não consigo mais dividir. Então, como o 8 ele é par, a gente vai começar utilizando o número 2. 5 divide por 2? Não divide. Daria número com vírgula, isso não pode. Então, a gente reescreve ele. O 8 dividido por 2 dá 4. Beleza? Como o 4 ainda dá para dividir por 2, a gente reescreve o 2. O 5 não divide, só mantém ele. 4 dividido por 2, 2. Então, vamos de 2 de novo. O 5 reescreve. 2 dividido por 2, 1. Beleza? Agora, quando chega em 1, a gente não mexe mais no número. A gente só vai reescrevendo esse 1 até nós finalizarmos o outro número. Então, o 5, ele divide por 2? Não divide. Vamos para o próximo número. Ele divide por 3? Não divide. Ele vai dividir só por 5. Então, a gente vai colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5, 1. E o 1 aqui, como falei, só reescrevemos. Então, olha, fechou. Tá pronto nossa fatoração. Agora é só calcular o MMC. E como que eu faço isso? O MMC é basicamente a multiplicação de todos os números que a gente colocou aqui. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Agora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5 dá 40. Então, esse é o nosso MMC. E agora, professor, o que a gente faz? Então, a gente sabe que quando a gente faz o MMC, a parte de baixo da fração vai se tornar o MMC. Então, pensa comigo, nós tínhamos 2/5. E agora a parte de baixo vai virar 40. E o 5 para virar 40, por quanto que a gente teve que multiplicar? A gente tem que multiplicar por 8. Então, logo o número de cima, a gente também vai multiplicar por 8. 8 vezes 2, 16. Então, vai ficar 16 sobre 40. Mais, que é a nossa operaçãozinha aqui, né, de soma. Agora, a outra fração também vai virar 40 ali. E nós temos 3/8 que vai virar 40. O 8, para virar 40, a gente multiplicou por 5. Então, o 3 nós também vamos multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. Tudo bem? Então, aqui vai ficar 15. 16 mais 15 dá 31 sobre 40.
Ah, mas por que tu somou os de cima e manteve o de baixo? Por que tu não fez o método da borboleta? Por quê, pessoal? Quando a gente tem o denominador aqui, ó, o quociente, o 40, igual ao outro, as duas frações têm o mesmo número embaixo, a gente pode só reescrever o número de baixo e somar os de cima. Somar por quê? Porque estamos somando. Se fosse diminuindo, nós iríamos diminuir o de cima. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo agora, aqui numa nova página. Vamos fazer um novo exemplo. Agora vamos usar, de novo, o 3 oitavos que nós usamos antes, com 5 quartos. Vamos fazer esse exemplo. Vamos utilizar tanto o MMC, aqui em cima nós vamos fazer o MMC, e embaixo vamos tentar usar também a borboleta, para vocês verem como o resultado é o mesmo, tudo bem? Então, vamos lá. A gente falou então que no MMC a gente vai separar esses números aqui, vamos fazer a fatoração deles aqui no cantinho, o 8 e o 4, e a ideia é transformar eles em 1, sempre utilizando os números primos, que são o 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, como os dois números são pares, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Por 2 de novo, aqui dá 2. 2 dividido por 2, 1. Beleza, já chegamos no nosso primeiro 1. Vamos manter o 2, que aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Beleza, acabou nossa fatoração. Agora é só multiplicar os nossos resultados, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, esse aqui é o nosso MMC, pessoal. Então, nós tínhamos 3 oitavos. E agora o nosso denominador vai ser 8. Então, olha, o 8, para chegar no 8, a gente multiplicou por 1. Então, a gente vai multiplicar por 1 em cima. Então, nota que a primeira fração ela não vai mudar. E a segunda? Nós tínhamos 5 quartos e agora vai virar um 8. O 4, para virar 8, a gente multiplica por 2. Então, 5, vamos multiplicar por 2, que vai virar 10. Então, vamos ter 10 oitavos. Como os números de baixo agora são iguais, para somar, a gente só mantém eles e soma os de cima. 10 mais 3, 13. Então, deu 13 oitavos. Tranquilo? Esse é o método do MMC. Agora vamos fazer o da borboleta aqui para vocês verem como dá a mesma coisa. Mais 5, 3 oitavos mais 5 quartos. Como é que era o método da borboleta? Vocês lembram? Ó, multiplicamos em diagonal. Então, é o 3 vezes 4 mais o 8 vezes 5, formando a borboleta. E finalizando como? Finalizando com um sorriso. 8 vezes 4. Então, vamos lá. 3 vezes 4 é 12. Mais 8 vezes 5 é 40. Dividido por 8 vezes 4 é quanto, pessoal? 32. Então, o nosso resultado aqui vai ser 52 dividido por 32. Ah, professor, mas não deu igual. Olha ali a diferença que deu. É porque o método do MMC ele já dá a fraçãozinha pronta. A borboleta, nós temos que fazer um processinho a mais para chegar nisso, que a gente chama de simplificar. Simplificação, a gente tem que diminuir a fração até chegar numa parte em que não dá para simplificar mais, não dá para dividir mais. Como que a gente faz para simplificar? A gente tem que dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Como os dois são pares, dá para dividir por 2, que vai ficar 26, divide por 2 embaixo, que vai ficar como, pessoal? Quanto é que é 32 dividido por 2? Isso mesmo,
16. Os dois números são pares, ainda dá para dividir por 2, que então vai ficar 26 dividido por 2, 13, e 16 dividido por 2, 8. Agora, como não tem mais nenhum número na matemática que dá para dividir o 13 e o 8 ao mesmo tempo, então a gente vai terminar por aqui o nosso cálculo. E olha só, é o mesmo resultado. Tudo bem? Por hoje, por essa aula, era apenas isso. Lembrando que é o cálculo de MMC, que dá o mesmo do borboleta. Só tem que ter esse passozinho aqui a mais de simplificação. Tudo bem, pessoal? Esses são os dois métodos que a gente usa para somar e subtrair frações. Vocês podem fazer o método que vocês quiserem, que vocês acharem melhor. O negócio é acertar a questão, não é mesmo? Então tá bom, pessoal. Tô terminando o vídeo por aqui. Bons estudos. Não esquecendo de deixar o like se gostou do vídeo. Se não gostou, também deixa o like que ajuda muito. Comenta, se inscreve e ativa o sininho para não ficar de fora das próximas aulas. Um abraço e até a próxima. Valeu!